O cartão de crédito é um dos maiores estimuladores da inadimplência. Por quê? Porque você que usa seu cartão de crédito, não você exatamente quando é uma pessoa equilibrada, mas a maioria das pessoas não são equilibradas. A maioria dos consumidores são desequilibrados a nível de orçamento. E o que é que acontece? Usa o cartão com base no limite do cartão. E o seu limite não é o limite do cartão. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual a forma equilibrada, ponderada, para você usar o seu cartão de crédito de uma forma consciente e permanecer com ele o resto da sua vida e ainda se beneficiar. Fica até o final, roda a vinheta e vamos direto aos fatos. É isso aí. Pois bem, pessoal, é isso aí. Estamos aí. Vamos logo dar um likezinho. Dá um likezinho, né? Prestigia. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque tem gente aí usando, gente da sua família, amigos, usando o cartão de crédito de forma desordenada. E aí a gente prega aqui, orienta aqui de uma forma consciente, tranquila e objetiva, para que você seja um consumidor que valorize seu crédito. Você tem que saber valorizar o seu crédito. Gente, você que tem crédito, quem está me vendo aí que tem crédito, não tem ideia da coisa preciosa que você tem na sua mão. Agora, você que não tem crédito, aí você sabe. Você que está me vendo aí que não tem crédito, você sabe o sacrifício que é para recuperar um crédito. Era SPC, é Serasa, é SPC Brasil, SPC Boa Vista, e agora surgiu um danado do SCR, Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que acabou com esse negócio de caducar a dívida do SPC Serasa. Acabou, porque caduca a dívida do SPC Serasa, ou você paga depois de ano, fica lá no SCR, não é? Mas esse vídeo não é de SCR. Eu tenho vários vídeos aí sobre SCR. Aqui é sobre cartão de crédito, porque o cartão de crédito, se você usar com prudência e sabedoria, você vai evitar de amanhã ser mais um endividado, conforme hoje e há muito tempo vem esses 63, 65, 70 milhões, não passa dessa quantidade, não diminui nunca. Por quê? Porque sai um monte que atualiza, que organiza e volta outro monte, que chega outro monte de consumidores que usam de forma desordenada o seu crédito. E o estimulador maior disso tudo é o danado do cartão de crédito, porque o nego não se conforma em ter um cartão de crédito, quer ter 3, 4 cartões de crédito, e cada um o nego ganha 3 mil, 4 mil, e é um cartão com 4 mil de limite, outro com 5.500, outro com 7 mil de limite, outro... aí sai usando desordenadamente. Pensa que isso vai dar um jeitinho, confia que aquele famoso jeitinho brasileiro, isso aí já era. Tem que fazer orçamento, tem que fazer planejamento, tem que se organizar. Não precisa aqueles formulários, aqueles aplicativos. Se você tiver jeito para isso, ótimo. Mas basta, tem um grupo de WhatsApp, minhas despesas. Pronto, vai lá anotando ali no grupo, se organize e use o cartão de crédito dentro das suas condições de pagamento. O seu limite do cartão de crédito, presta atenção. O seu limite do cartão de crédito é o limite da sua renda, é o limite da sua receita. Professor, eu ganho 3.500. Quanto é que eu posso pagar do cartão em cima dele? Se você ganha 3.500, meu querido, você tem toda uma subsistência familiar, pessoal, subsistência pessoal e familiar. Então, essa é a prioridade do seu orçamento. Água, luz, telefone, aluguel, condomínio, enfim, todas as despesas, alimentação, transporte, saúde, são essas despesas essenciais para a sua subsistência. Então a prioridade tem que ser em cima disso. O cartão de crédito, então, vai no restaurante, vai ali, compra. Aí o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito é 5 mil, você só pode usar, se você ganha 3.500, um exemplo, você só pode usar aí no máximo R$1.000 para pagar cartão de crédito. No máximo. 1.000, é 30%, por aí. E olha, se você não tiver um monte de empréstimos aí. Depende dos empréstimos, depende dos financiamentos que você já tenha. Portanto, se você não fizer isso, for atrás do crédito fácil que está à sua disposição, principalmente quando você tem conta salário no banco. Quando você tem conta salário no banco, aí é um inferno. Porque os bancos estimulam você a usar não só o cartão, aumenta o limite, dá 2, 3 cartões para você, como ele empresta dinheiro a você com facilidade no aplicativo, aparece lá 4 mil, 5 mil, 4 mil, você vai e dança. Então, isso é desequilíbrio orçamentário. Ter orçamento hoje tem que ter muita assim, autoconfiança, tem que ter muita perseverança, porque é todo mundo puxando para você se endividar. É toda a facilidade para você se endividar. Então você tem que ter muita consciência de que se você ir atrás de pequenos vazamentos,
pequenos vazamentos afundam grande navio. São os pequenos vazamentos que afundam o grande navio. Portanto, não se deixe envolver com essas ofertas que tem por aí, com essas facilidades que tem por aí. Enquanto você tem crédito, vou repetir, valorize seu crédito, porque depois que você perder, para recuperar o crédito que você tem hoje, é um parto, é um calvário, é difícil. Quem não tem crédito, quem está assistindo esse vídeo, quem não tem crédito, sabe o que é que eu estou dizendo. Portanto, é ter consciência, ter equilíbrio, educação financeira. E a gente tem mentoria sobre isso. Eu tenho uma mentoria que eu faço por 50 minutos conversando com você, mesmo quando você está em ordem, mesmo quando você, aparentemente em ordem, quer fazer um planejamento, quer fazer um plano de educação financeira, me procura, vamos fazer a nossa mentoria. A mentoria é um sucesso. Eu fico 50 minutos interagindo com você, ó. 50 minutos, eu e você, só tratando de sua vida financeira pessoal, familiar e empresarial. Você tem empresa, você trabalha numa empresa, você é dono de uma empresa, a gente faz todo esse diagnóstico e te apresenta um norteamento adequado com as prioridades que você deve fazer em relação aos seus ganhos reais. Tudo com os pés no chão, tudo com base na realidade, tá certo? Então, estamos aí firmes, juntos sempre, fortes, e procure se educar, procure se formar. Não precisa ser comigo, não. Tem aí vídeo à vontade, tem profissionais aí à vontade. Se informe com quem você achar melhor, com quem você preferir. Se for comigo, eu estou à sua disposição. Mas se não for, o importante é que você se esclareça, se informe e tenha equilíbrio na sua vida financeira, porque finanças desequilibradas é depressão, é perturbação, até algumas mensagens que eu recebo aí, até de gente que pensa em se suicidar. Um absurdo, mas é fato. Infelizmente, essa é uma realidade triste, mas é uma realidade. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, dá um likezinho, se inscreve no canal, vai aí na descrição e tem o link da nossa mentoria, estaremos juntos sempre. Fica com Deus, se inscreve no canal. Sucesso para vocês. Já sabe, né? Equilíbrio financeiro. Um pequeno vazamento afunda um grande navio. É isso aí. Tchau, pessoal.